Bom, e a gente fala agora do preço dos combustíveis no Brasil. Essa semana, a Petrobras disse que não vai conseguir atender a demanda do combustível para o mês que vem. A gente ainda tem inflação acima da média para o motorista, a gasolina acima de R$ 6,00 em alguns estados. Vamos tentar entender esse cenário? Vamos conversar com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. Professor, seja muito bem-vindo. Eu já quero saber se isso já é um sinal de que os preços vão subir ainda mais. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, estar com vocês hoje na CNN. O cenário é o seguinte, você hoje está com o preço da gasolina do diesel já muito defasado em relação ao mercado internacional, né? Então a gasolina brasileira está cerca de 15% a 16% mais barata e o diesel entre 17% e 18%. E a Petrobras, então, alegou que ela não quer mais, assumir a responsabilidade do abastecimento nacional. Por quê? Porque ela hoje produz mais ou menos, nas refinarias dela, 80% do consumo brasileiro, 20% é importado. E a demanda, segundo a Petrobras, cresceu muito essas últimas semanas, principalmente do diesel, em função de dois fatores. Lembra que as térmicas estão ligadas, as térmicas a diesel, para poder não haver racionamento, então o consumo de diesel cresceu muito. E também em novembro você tem um crescimento sazonal do consumo de diesel em função da aproximação do final do ano. Então qual é a ideia? A ideia é o seguinte, olha, importadoras, vocês trazem os 20% necessário para abastecer o mercado nacional e o que vai acontecer no final do dia? A Petrobras deve continuar vendendo aqui dentro gasolina e diesel com defasagem e esse produto importado ele vem a preço de mercado internacional. Mas quando a distribuidora fizer o preço médio, o que é o preço médio? O preço que ela compra da Petrobras mais barato, que é mercado internacional, mais o preço que ela vai comprar do importador mais caro. Mas como é 80-20, esse preço médio vai acabar sendo menor do que se a Petrobras reajustasse os seus produtos que ela produz internamente pela paridade do mercado internacional, que está muito defasado. Então, eu estou vendo isso acontecer. A chance de desabastecimento, eu acho que a chance é pequena. Por que a chance? Porque há uma incerteza também por parte dos importadores se a Petrobras realmente vai deixar de importar. E a Petrobras também precisa agora sempre revelar, olha, em dezembro, qual é o volume que eu vou produzir internamente para abastecer o mercado. O fato é o seguinte, é que os preços tendem a continuar subindo, porque o petróleo está em trajetória ainda de alta, passou aí os $80 o barril recentemente, e o câmbio, que tem sido o principal responsável por esses aumentos de gasolina, diesel, botijão de gás, ele não está cedendo, a depreciação do real frente ao dólar está aumentando em função, inclusive, de tudo que está acontecendo no Brasil, né? Essa semana a gente viu o tumulto aí de fura-teto, né? Então isso aumenta mais ainda a depreciação do real frente ao dólar. Então esse é o cenário que a gente está vivendo. A gente vai ter realmente, até o final do ano, pressões de alta sobre o preço do barril e essa saída da Petrobras deixar de importar pode ser uma medida temporária que vai fazer com que os preços na bomba não subam tanto, se ela, ao contrário, seguisse aí a paridade do mercado internacional nos produtos que ela refina internamente. Adriano, bom dia. A gente sabe, né, de uma proposta que prevê um novo cálculo no ICMS que está tramitando no Congresso, está agora no Senado, não deve ter a vida fácil por lá. Essa é uma discussão que veio a partir do governo federal, que acha que o preço, a responsabilidade desse aumento é do ICMS dos estados e municípios. Bom, então essa proposta que vai recalcular isso vai fazer com que estados e municípios percam parte da receita. E o impacto é pequeno, em torno ali de 7% é o que prevê ali, o que prevê a equipe do governo. De fato, esse projeto vale a pena a curto prazo para impactar no preço dos combustíveis ou não? Olha, esse projeto, ele é um projeto que não é ruim. A gente precisava realmente mudar a metodologia de cálculo do ICMS. Mas culpar o ICMS pela alta dos combustíveis não é verdade. O culpado pela alta dos combustíveis é o preço do barril, que está subindo no mercado nacional, e principalmente a depreciação do real frente ao dólar. Esses são os dois principais culpados do brasileiro estar pagando a gasolina acima de R$ 6,00 e botijão de gás a R$ 100. Agora, o que está acontecendo? O projeto, o PL 11, foi aprovado na Câmara e está no Senado. Eu acho que ele tem que ser corrigido em alguns pontos. Tem pontos, na minha opinião, que ferem aí o Pacto Federativo, por exemplo. E está faltando também uma coisa importante nesse PL,
que é o regime da monofasia. A principal, quer dizer, razão para o PL, na minha opinião, o principal benefício que ele vai trazer não é redução no preço na bomba, e sim redução da sonegação. Hoje a sonegação é um problema muito sério no mercado de combustível. E se você fizer o regime da monofasia, o que é o regime da monofasia? É você fazer a substituição tributária lá no produtor dos derivados, nas refinarias, nas usinas de etanol e no importador, ao invés de você fazer ao longo da cadeia. Então, isso evitaria muito, reduziria muito a sonegação. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, fez uma reunião essa semana com os governadores para tentar acalmar os governadores, no sentido de que essa mudança não reduziria na receita dos governadores. Porque o ideal, né, como você falou, é que se tudo fosse feito, né, no âmbito de uma reforma tributária mais ampla, né, para a gente poder olhar também outros setores da economia hoje que talvez possam ter seus impostos aumentados para reduzir no mercado de combustível. Enfim, eu acho que é um projeto que não vai ser fácil passar no Senado. O governo tá com o discurso errado de falar que a culpa é do ICMS do aumento dos preços, mas, de qualquer maneira, ele vai ser alterado no Senado, e quando ele é alterado no Senado, ele vai ter que voltar para a Câmara, né? Então, o que o governo poderia fazer nesse momento, e é outro projeto que parece que vai tramitar na Câmara, é criar o Fundo de Estabilização de Preço. A esse fundo de estabilização, esse sim, você poderia, e de uma maneira mais rápida, quer dizer, tirar essa volatilidade do preço, principalmente do diesel, né? Que hoje o diesel é o principal produto aí que tá levando aí a ameaças de greve. Você teve essa semana aí o início de uma greve de transportadores de combustíveis que não foi para frente. Os caminhoneiros estão anunciando aí que podem fazer uma greve até 1º de novembro. Esse projeto do fundo é um projeto que pode acalmar também o mercado. E essa semana também foi importante destacar que foi aprovado no Senado o projeto do Vale Gás, né, do gás social. Isso é muito importante para as camadas de baixa renda. Eu acho que a grande falha do projeto que foi aprovado no Senado é que, da mesma forma que foi aprovado na Câmara, é que ele não carimba o dinheiro para ir direto para a compra de botijão. Ele vai aumentar o Bolsa Família ou Auxílio Brasil. Isso não vai adiantar, na minha opinião. Camadas de baixa renda, a gente sabe que tem uma demanda muito reprimida. Então, esse dinheiro vai acabar não sendo utilizado para comprar botijão. Então, eu acho que, mais uma vez, se cometeu um erro semelhante ao que havia já no governo Fernando Henrique, quando foi criado o Vale Gás. As pessoas pegavam o dinheiro do Vale Gás e compravam outros produtos que elas têm necessidade. Mas, de qualquer maneira, é um avanço, né? E esse projeto voltou para a Câmara e provavelmente vai ser votado com rapidez na Câmara para tentar aí ajudar as camadas, principalmente as famílias inscritas no Bolsa Família, na compra de botijão de gás. A nossa analista de economia, Priscila Yasbeck, também tem uma pergunta. Priscila. Bom dia, Lu, bom dia, Adriano, obrigada pela entrevista. Adriano, a pergunta que fica na cabeça de todo mundo é se a gente vai ter aumento de combustível. Você já falou que a perspectiva é ainda de aumento de preço de petróleo, ou pelo menos que o preço do petróleo se mantenha elevado. E aí tem esse projeto, então, que passou na Câmara, vai para o Senado, para tentar alterar as regras de cálculo do ICMS. Você já vem falando há algum tempo que acha que deveria haver, de fato, uma mudança, mas o projeto que saiu da Câmara prevê ICMS fixo com base nos 2 exercícios anteriores, 2019 e 2020. Nessa semana, o Rodrigo Pacheco já disse que pode alterar esse período de cálculo do ICMS, talvez usando 2020 e 2021, mas também falou que quer dar autonomia para os estados, o que fica um pouco confuso sobre como que ficaria esse texto no fim das contas. Minha pergunta é muito simples. Você acha que isso tudo é uma cortina de fumaça que o governo está fazendo, mas no fim das contas, com resistência dos governadores, com essa dificuldade no Senado, não vai dar em nada e no fim das contas o consumidor vai continuar com um preço alto e oscilando ao sabor do que está acontecendo no mercado internacional também, com o preço de petróleo aumentando e o dólar afetando muito também os nossos preços aqui? Olha, Priscila, a tendência é que o preço continue alto no Brasil dos derivados de petróleo, porque, como você falou, a gente não está vendo uma trajetória de queda nem do barril, nem da valorização do real frente ao dólar ser reduzida. Então, eu acho que o preço vai continuar. Mesmo que você aprove esse projeto aí do mudança de ICMS, como já foi dito aqui hoje, a redução vai ser muito pequena. Você está falando de uma redução aí de 5%, 6% numa trajetória de subida de preço.
Então, isso não vai resultar em muitas vantagens para o consumidor. Então, me parece, quer dizer, que esse projeto ele não vai ser fácil. O Rodrigo Pacheco está tentando convencer os governadores que eles não vão ter a sua receita diminuída. Essa coisa de fazer a média de 2 anos, 19 e 20, é um pouco oportunista, na medida que em 2020 você teve o preço do barril muito baixo, né? Lembra que durante a pandemia o barril chegou a $20. Então, se você também tiver 2 anos de barril alto, câmbio alto, pode ser que também a redução seja menor do que a média de 2019 e 2020. De qualquer maneira, eu acho que os governadores, para serem convencidos, eles não vão poder ter a sua receita muito reduzida. É bom a gente sempre pensar, né, que ICMS de combustível é uma das principais receitas que os governadores têm nos seus respectivos estados. E esse ano, por exemplo, essa receita cresceu muito. Por que cresceu? Porque o preço do barril cresceu, né? O preço da gasolina, do diesel, como é uma alíquota, a receita de ICMS cresceu. Então, acho que a discussão para reduzir preço não é via ICMS. A redução para reduzir preço, eu acho que, volto a repetir, é um fundo de estabilização. Essa situação atual da Petrobras falar que não vai importar, que vai deixar os 20% da importação na mão do privado, também pode reduzir volatilidade no preço da bomba. Por quê? Porque ela vai continuar com uma defasagem do produto que ela produz internamente. E ela não vai poder ser acusada de estar dando prejuízo para o acionista. Ela pode ser acusada de estar deixando de ganhar dinheiro, deixando dinheiro na mesa. O que ela não pode é repetir o erro do governo da Dilma, do presidente Dilma, quando você importava a gasolina mais cara e vendia mais barata no mercado internacional. Aí isso caracterizava prejuízo. Por isso que a Petrobras está dizendo, olha, eu não vou mais ser responsável pelo abastecimento, está jogando essa responsabilidade nos outros agentes, na medida, inclusive, também que ela pretende continuar o programa, né, de privatização das suas refinarias. Além do mais, quer dizer, ela não quer mais também ter esse ônus político de ser acusada. Olha, está vendo? Petrobras, através da sua política de preço, não deixa reduzir os combustíveis no Brasil. Então, ela agora pode falar, olha, eu estou vendendo os produtos do mercado interno mais barato que o mercado internacional. O que está provocando algum aumento na bomba é o produto importado. É meio que, desculpa interromper, mas é meio que a Petrobras dizendo assim, ó, olha o que acontece se eu paro de dar minha contribuição aqui, a gente segue os preços lá fora, né? Mais ou menos isso. Exato. E tá querendo mostrar assim, ó, a partir daqui eu tô mostrando para vocês qual é o problema não é Petrobras, então até para ela se isentar de alguma responsabilidade sobre essa discussão toda. Exatamente, acho que a Petrobras está dizendo, olha, o que está fazendo o preço aumentar é o barril crescendo lá fora e volta a dizer, e a política econômica brasileira, que deixou o câmbio chegar aí a 5,50, 5,60, até 5,70, como a gente viu nos últimos dias. Então a Petrobras vai dizer, olha, eu estou dando a minha colaboração, eu estou vendendo aqui dentro mais barato que o mercado internacional. E ela também, volta a repetir, isso é muito importante, ela não pode ser acusada de estar dando prejuízo para o acionista, ela pode ser acusada de estar deixando de ganhar dinheiro, porque mesmo com a defasagem, ela está vendendo acima do custo de produção dela. Agora, é um momento, ao fazer isso, que não pode ser perene. A Petrobras tem que voltar a importar. Mas ela pode colocar, olha, como a gente está vivendo uma volatilidade muito grande de câmbio de preço de barril, nesse momento, quer dizer, como outros países estão fazendo, a gente tem que descobrir, né, ter criatividade para reduzir essa volatilidade. E a gente está fazendo isso dessa maneira, deixando de importar e tentando criar uma espécie de preço médio no Brasil. Agora, a outra solução, volto a repetir, seria a gente caminhar para esse fundo de estabilização. Agora, o ICMS, na minha opinião, a importância de mudar a metodologia do ICMS não é baixar preço, e sim reduzir sonegação. E nesse projeto que foi aprovado na Câmara e que está sendo discutido no Senado, essa questão da redução de sonegação não está lá, porque não está o regime da monofasia. Na realidade, no Senado, você teve o PL 16, foi o primeiro PL para tratar de ICMS, que ele era muito melhor do que o PL 11. No sentido que ele reduzia a sonegação e também não feria tanto o Pacto Federativo como o PL 11 está ferindo. Obrigada. Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, muito obrigado, um ótimo dia para o senhor. Obrigado a vocês, um bom final de semana a todos. Obrigada, Adriano.